Oiê! Eu farei agora uma análise dos filmes Elvis e I Wanna Dance with Somebody, da Whitney Houston. Os dois são duas biografias que eu assisti com uma semana de diferença e eu percebi semelhanças nos dois filmes, nas dores que eles tinham e nos problemas que eles enfrentaram. E eu quero fazer aqui uma análise conjunta, que vai ser uma análise sistêmica sobre esses dois filmes, dessas duas pessoas que tinham talentos extraordinários, como Elvis Presley e a Whitney Houston. Primeiro, assim, ponto para trazer aqui é que a gente percebe o processo ali que eles tinham na família deles, porque me parece que eles se tornaram o salvador da família deles. Então, tanto na questão da empresa do Elvis como na empresa da Whitney Houston, eram empresas familiares, que eles trouxeram os familiares para administrar ali a empresa que eles tinham. E aí, o Elvis, ele tinha um contato ali muito próximo com o sócio dele. Então, ali, o sócio dele e o pai dele tinham um papel muito grande ali na administração dos bens e da carreira do Elvis e do sucesso dele, da empresa dele. E da Whitney Houston, ela tinha o pai dela que tomava conta de tudo. E a mãe dela também estava ali dando aquele suporte nos bastidores. Então, a gente percebe que algo que é um erro muito comum, que vários empresários cometem, é que eles focam no talento deles, na especialidade deles, e eles deixam de lado as outras áreas e os outros papéis da empresa. Eles deixam de lado a parte do financeiro com outras pessoas, da gestão de pessoas com outras pessoas. Eles deixam as outras áreas importantes sem pessoas. É, e sem eles tomando conta e saber do que se trata. Eles, eu canto, então eu só quero saber de cantar. Eu não quero saber da administração da empresa, se tá bom, se tá ruim, as finanças, se a gente está contratando, se a gente está demitindo. Eu não quero saber disso. Eu tenho uma pessoa que organiza, que toma conta para mim. E isso é um grande erro, porque nós, como empresários, precisamos saber administrar a empresa e saber tudo o que está rolando. Você tem o seu papel ali da sua especialidade, só que você precisa também se dedicar aos outros papéis que são exigidos de você, como empresária, como contratante, como fornecedora. Então, o Elvis e a Whitney Houston, eles não gostavam de fazer essa parte e eles deixaram nas mãos de outras pessoas. E por causa disso, eles quase faliram. Por quê? Porque eles deixaram de lado e focaram só na carreira deles, focaram só em cantar e deixaram de lado a parte de empresários de lado. E isso foi um grande erro para os dois. Então, já começa por aí. E aí, quando a gente vê o que o pai da Whitney Houston fez, né, que ele começou a dar cartões de crédito para todas as pessoas da família, para pessoas da equipe, e a questão do sócio lá do Elvis, que também não soube administrar muito bem o dinheiro e foi gastando tudo ao longo do processo, no final quase eles faliram. E como que eles resolveram? Eles acharam que era legal eles fazerem esse processo de resolver essa questão de uma possível falência. Eles falaram assim: eu vou trabalhar mais. Então, os dois, quando eles se pegaram e viram que eles tinham errado nessa parte, que eles estavam quase falindo por causa dessas pessoas que não souberam administrar o dinheiro deles, eles falaram assim: bom, então eu vou fazer novas turnês, eu vou fazer novos projetos. E eles foram para esse lado. Em nenhum momento eles falaram assim: eu vou me conectar com Deus, eu vou ver o que Deus tem para mim, o que ele me fala sobre essa situação. Porque para você sair de uma falência, você não precisa trabalhar mais. Às vezes pode ser outro tipo de coisa que você precise fazer. Então, eles não recorreram ao Criador para isso. Eles foram trabalhar mais. E era um processo que, no caso deles, foi algo prejudicial para eles. Por quê? Porque eles já estavam num processo de vícios muito grandes e até de burnout, de excesso de trabalho. Então, é como se a vida deles, a gente tem vários papéis na vida. Você tem o papel de, você pode ter o papel de pai, de mãe, de filho, de esposa,
de empresário, de cantor, eles tinham vários papéis. Só que parece que eles tinham só um monopapel na vida deles. A coisa mais importante da carreira deles é que a personalidade deles, a identidade deles estava formatada inteiramente na carreira deles. Então, é como se os outros papéis eles deixaram de lado, só para focar na carreira deles profissional, na parte como cantores. Então, eles deixaram de lado essa questão. E aí, eles estavam indo para um processo de fazer mais turnês para não falir, só que aí eles entravam num processo de que as relações deles estavam abaladas, eles estavam com a saúde física fragilizada, a saúde emocional fragilizada, e isso foi prejudicando eles mesmos, porque o corpo deles não estava mais aguentando aquele ritmo que eles estavam. Então, eles se colocaram nesse papel de sacrifício para poder fazer mais dinheiro. E era uma coisa que eles não precisavam fazer desta forma, se eles tivessem recorrido ao Criador, na minha visão, né? Então, esse também é um ponto importante para falar aqui. Quando a gente pega as relações familiares deles, a gente tem o seguinte: a gente percebe no caso do Elvis que o pai dele ele não fazia o papel dele de pai. Ele tinha o papel de não fazer. Quem fazia esse papel de pai, na verdade, era o sócio dele. Era o sócio do Elvis que fazia esse papel de pai. Porque a gente vê em vários momentos que o próprio empresário do Elvis, o sócio dele, falava assim: olha, essa situação aqui, essa decisão, você tem que falar com o seu pai, não comigo. Você tem que falar com o seu pai primeiro. E aí, quando o sócio dele ia falar com o pai dele não se posicionava. O pai dele falou assim: ah, faz você que decide, você que resolve. Então, o pai dele, ele não tinha uma postura firme de tomar as rédeas e de falar o que tinha que ser feito ali, fazer o papel dele de pai. Então, quem fazia esse papel de pai era o sócio dele. E aí a gente já vê a lei da hierarquia infringida aí. Por quê? Porque o pai do Elvis não tinha o papel paterno, não fazia o papel dele de pai. E aí o que acontece com Elvis quando ele se torna pai? Ele também não consegue fazer o papel dele de pai com a filha. A gente percebe que ele tem um relacionamento mais frio, mais distante com a filha. Então ele não consegue ali ter um relacionamento mais próximo com ele, porque ele estava focado em outras coisas. Ele pensava mais na carreira dele, ou nas dores que ele estava sentindo. Então, você vê que teve uma repetição de padrão ali na relação paterna ali da família do Elvis. E a mãe do Elvis? A gente percebe, assim, pelo que eu percebi, a mãe dele era aquele tipo de mulher que ela não queria deixar o filho ir para a vida. Ela queria o filho para ela. Então, no começo do filme, no começo da carreira dele, ela não queria que ele fosse viajar, que ele se arriscasse, que ele fosse para fora ali dos ambientes que eles frequentavam. Por quê? Porque ela não queria dividir o filho dela com o mundo, ela não queria dividir a atenção do filho dela com outras pessoas. Então, eu tive essa impressão ao ver o relacionamento deles lá no filme. Agora, com relação ao Whitney Houston, né? Porque é um pouco diferente também. Na Whitney Houston, a gente percebe o quê? Que a mãe dela era cantora. E ela se tornou o quê? Cantora. Então, a gente vê que aí também é uma compensação, tá repetindo também um padrão, né? De tipo, a pessoa segue a mesma carreira de alguém da família. A mãe deixou de lado a carreira dela para que a filha tivesse sucesso. Então a gente percebe lá no momento do filme que quando ela percebe que ia ter uma pessoa importante lá no show delas, que a Whitney Houston era a backing vocal dela. E ela que cantava no show. Quando ela percebe uma pessoa que ia tá famosa lá assistindo ela dá uma desculpa e fala para Whitney Houston ir lá cantar como a cantora principal. Por quê? Porque ela deixou de lado o sonho dela para investir na Whitney Houston, para apoiar ela. Então a mãe teve esse amor, digamos assim, sacrificial, de deixar de lado a carreira para que a filha brilhasse, para que a filha fizesse sucesso. E aí ela ficou lá nos bastidores. Então ela tinha esse tipo de relação. E com relação ao pai da Whitney Houston, eu percebo que ela tinha um relacionamento assim mais complicado com ele, porque no caso o pai dela era muito mandão e queria que as coisas fossem do jeito dele. E ele fala algo em várias partes do filme que me chamou muito a atenção,
que ele falava assim, que ela era a filhinha do papai e ela é a minha princesa, então ela vai fazer o que eu quero que ela faça. E aí ele tinha muito, era um tipo um relacionamento assim um pouco até tóxico, porque ele tinha esse poder que ele queria mandar nela, porque ela era a filhinha do papai. Então, se ela é a filhinha do papai, ela vai fazer tudo o que eu quero, tudo que eu mando. Então, ela tinha um relacionamento assim mais conturbado com ele, porque ela tinha opiniões fortes, ela tinha uma personalidade forte e ela batia de frente em vários momentos ali do filme com o pai dela. E aí o pai dela, ele cumpre a função dele como pai, mas ali, como ele tá ali como sócio, como empresário dela, em muitos momentos ele deixa isso vir mais à tona do que o papel paterno. Então isso também foi algo que eu percebi. E aí, quando a gente olha assim a dinâmica deles, a família dos dois, tanto do Elvis como da Whitney Houston, eles foram trabalhar junto com eles. E aí, no centro da família deles, quem que estava lá? Não eram os pais deles, era cada um. Era o Elvis e a Whitney, como se eles fossem o salvador da família deles. É como se tudo girava em torno dessas duas pessoas. E aí, quando a gente olha o estilo da Whitney Houston e o estilo do Elvis, a gente percebe que eles eram cantores únicos, com vozes únicas, eles tinham talentos inconfundíveis e eles estavam criando, cada um dos dois, estilos muito próprios musicais. E isso é muito triste, a morte dos dois, porque os dois tinham a dor que é, para mim, parecida. Porque você vendo o filme do Elvis e vendo o filme da Whitney Houston, eles tinham uma dor muito grande de falta de amor próprio e de desvalorização pessoal. E quando a gente olha para o caso deles, como que eles compensavam essa dor de falta de amor que eles não tinham? Eles compensavam isso com vícios em bebidas. No caso do Elvis, ele compensava isso com vício em bebidas e com vícios em mulheres. E no caso da Whitney Houston, ela compensava isso com vício em drogas e com bebidas. E aí a gente vê que no processo deles, eles poderiam resolver essa questão na conexão profunda com Deus e com autoconhecimento. Por quê? Porque os dois, eles buscavam reconhecimento e o amor do outro. Como eles não tinham isso por eles mesmos, eles buscavam isso nas outras pessoas. Eles buscaram no relacionamento deles e principalmente no carinho dos fãs, das pessoas que amavam eles. Então, eles não reconheciam o valor deles. Eles buscavam esse amor e esse reconhecimento pelo outro. Eles esperavam que o outro reconhecesse o valor que eles tinham e amasse eles, porque eles não faziam isso por eles mesmos. Então a gente percebe isso na primeira coisa. Depois, o que, que a gente percebe? A gente percebe que no processo ali deles, eles tinham uma dor muito grande que eles compensavam com esse vício. Então, quando a gente vê o relacionamento dos dois, né, que os dois se casaram. Então, primeiro começa com a questão do Elvis, que ele se casou lá com a namorada que ele tinha, e aí depois ele se tornou pai. Não, Whitney Houston é um pouco diferente. Ela, o primeiro relacionamento que ela teve foi com a melhor amiga dela. Então, ela tinha essa questão da bissexualidade. E aí, ela deixou de lado esse relacionamento porque ela recebeu esse conselho ali das pessoas que administravam a carreira dela, que não pegaria bem essa questão da bissexualidade dela, de ela colocar que ela era lésbica. E isso vira à tona. Então, o que, que ela faz? Ela termina um relacionamento que ela já estava morando junto com a melhor amiga dela e elas namoravam. Ela deixa isso de lado e ela vai para o processo ali de depois ela começa a namorar com um cantor famoso. Que aí ela que fez todo o processo ali, ela que cortejou ele, ela que fez todo o processo ali para ficar junto com ele. E aí a gente percebe ali que ela fala que ele não deu para ela aquilo que ela queria, que era um lar seguro. Ele não foi a fonte de amor que ela precisava. Ele não tinha isso para oferecer para ela, porque ele também tinha os problemas dele, ele também tinha os vícios, ele traía ela. Então, ele tinha esse lado mais mulherengo.
por mais que ele amasse ela. E isso, ela não, ela viu no final que ele não conseguiu suprir aquilo que ela precisava. É como se ela dasse demais e ela recebesse de menos. A relação estava desequilibrada. Então ela pede o divórcio. Quando ela pede o divórcio, o que, que a gente percebe? Que ela fica num processo ali, vivendo o luto. Então, isso se aprofunda mais na questão da falta de amor, que aí vai pro vício nas drogas e na bebida. E no caso do Elvis, é bastante curioso, porque assim, do Elvis, a esposa dele amava ele, estava lá por ele, e ela percebe que ele começa a se perder no vício lá em drogas, em remédios. E ela começa a nem ligar, porque ela sabia que ele traía ela, lá com as fãs e tal, com as mulheres que eram loucas por ele, só que ela não se deixa levar por isso. Ela estava preocupada com a saúde dele. E aí, porque ele não conseguia ser um marido para ela, um marido presente, um pai para a filha deles, ele não conseguia estar ali e viver um relacionamento porque ele estava ali muito ocupado com as questões pessoais e emocionais dele, ela vai e pede o divórcio também. Então, ela foi até onde ela pôde e ela ficou aguentando aquilo calada. Todas as traições dele, todas as coisas que ele fazia, por mais que ela amasse ele, chegou um momento que ela não suportou mais, porque entra nesse desequilíbrio entre o dar e o receber. Tipo, ela tava dando muito e recebendo nada. E aí ela também termina com ele. E quando ela faz isso, também mexe com ele, porque aí ele se percebe nesse momento mais sozinho, nesse momento mais de noite escura da alma, né? Mais nesse momento de luto, de depressão mesmo. E aí um ponto assim muito relevante assim para a gente falar é que os dois eles tinham esses talentos únicos que faziam deles cantores excepcionais. E a Whitney Houston ela fala uma coisa que eu acho muito bacana, que ela sempre gostava de cantar as músicas mais difíceis, aquelas músicas que para vozes potentes. E eu também gosto desse tipo de música, então acho que é até por isso que também que eu me conecto muito com ela. É uma das minhas cantoras favoritas. Então, ela tinha um estilo muito único para cantar. E se a gente for parar para ver, os dois eles tinham contribuições muito grandes para dar cada um nas suas áreas ali, cada um no estilo musical que cada um cantava. E aí eles estavam presos, os dois, na consciência de separação, na consciência humana de separação. Se eles tivessem visto a vida como um olhar da unidade, que todos somos um, que a conexão que eles tinham ali com Deus poderia curá-los, e junto com o autoconhecimento e terapia, as mortes deles seriam evitáveis também, porque eles perderam a vontade de viver, porque eles não tinham uma fonte de amor, eles estavam se sentindo que eles não eram amados, porque eles não amavam eles próprios, e eles projetavam essa falta externamente a eles. Então, é uma coisa para gente pensar esse fato de que os dois eles tinham esses talentos incríveis e cada um ali tinha um jeito peculiar e o Elvis ele tinha uma coisa assim que porque tem uma crença assim, né, que até está no inconsciente coletivo, que homem não pode dançar, que homem não mexe o quadril, que isso é errado. Só que o Elvis ele provou totalmente ao contrário, porque ele uniu aquilo que ele gostava, aquilo que mudou ele na infância, o gosto musical que ele tinha, e ele dançava como ninguém. Então ele era um homem que mexia os quadris, e ele levava a mulherada à loucura, porque as mulheres até jogavam calcinha para ele. Por quê? Porque ele era másculo, ele tinha uma masculinidade forte. Se você pegar assim pela voz dele, pela postura dele, pelo jeito dele, a forma como ele cantava, a forma como ele dançava, ele exalava a masculinidade. E por ele exalar essa masculinidade, as mulheres ficavam loucas. E ele dançava, ele requebrava, ele tinha um jeito dele, um estilo próprio de dança, de se expressar ali com a música dele, e isso encantava as pessoas, porque ele era diferente. A Whitney Houston também, ela tinha um jeito diferente de cantar, de se expressar, de se colocar, de se posicionar no palco. Então,
Os dois eles tinham isso. E o Elvis, ele trouxe essa marca registrada da forma como ele dançava. Ele quebrou ali padrões de que o homem não dança, de que o homem não pode mexer o quadril. Então ele dançava muito bem. E isso ficou muito marcado, que a masculinidade não tem a ver com a questão de você mexer ou não os quadris. O Elvis veio aí para provar que ele tinha muito bem ali equilibrado a energia feminina dele e a energia masculina, porque ele conseguia usar a dança, que é uma coisa mais feminina, de um jeito que ele dançava de um jeito que ele era masculino e ele conseguia encantar homens e mulheres com o jeito dele de ser. Então, fica aqui o questionamento. O que, que você achou? Você já assistiu esses filmes? Eu super recomendo para você. E vendo assim, eu assisti o filme também da biografia da Amy Winehouse e eu percebo que tem muita relação da dor que ela viveu, né, do processo do divórcio dela, e aí ela depois entrou num processo ali de luto, de uso mais de drogas e bebidas, e isso tem muito a ver aqui com a dor da Whitney Houston, não tanto com a questão de como foi o fim da vida do Elvis, mas com a Whitney Houston, me lembrei muito da Amy Winehouse por causa disso. E aí o que, que a gente percebe? Quando a gente pega a história, a filha da Whitney Houston teve uma morte parecida com a dela, no mesmo jeito, assim, no banheiro, na banheira e tal, tal e coisa. Então, essa repetição gerou uma repetição de padrão lá de suicídio acidental, né, nas mulheres da família da Whitney Houston. Então também é algo para você ver que esses padrões vão se repetindo ali no clã familiar, tanto do Elvis na história dele, como da Whitney Houston. Então é isso, espero que você tenha gostado. Me acompanhe para mais análises e se inscreva no canal, porque aqui eu sempre tenho análises para você. Um grande abraço.